Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre um privilégio poder celebrar com você esse momento da Palavra de Deus e estarmos juntos nesse propósito. Nós estamos nesse ano de 2025, como você sabe, com o tema geral Celebrando com Gratidão ao Senhor, e mensalmente nós temos um foco. Esse mês de novembro, Santos Santificados, e agora para o mês de dezembro, Arrebatamento e Eternidade. Eu quero então falar com você hoje em João 14, eu sei que você sabe, inclusive, o assunto. Só para iniciarmos esse momento aqui, que estaremos tratando durante todo o mês. E antes disso, lembrar a você, hoje é sábado, nós temos às 19 horas o culto da juventude, domingo amanhã às 9 horas a escola bíblica e domingo no culto de 18 horas e 30 minutos nós temos a celebração ao Senhor e nesse último domingo do mês, como sempre, celebrando a vida dos aniversariantes em oração e também dos casais que completam tempo de casamento. Estamos celebrando isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em João 14, quando o Senhor, falando aos discípulos, ele está dando as instruções, ele está orientando, trazendo orientações a eles, e aqui no capítulo 14 que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim teria dito, pois vou prepararmos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como nós estamos falando e vamos falar nesse mês de dezembro sobre arrebatamento e eternidade, Jesus fala isso. Ele diz que não deveriam turbar o coração por conta do que estava prestes a acontecer naquele relacionamento deles com ele, o que ele iria fazer para ser aquele que propiciaria nosso relacionamento com Deus através da sua morte. Então, os discípulos ficam turbados, ficam preocupados com essa afirmação, com isso que ele lhes compartilha, e ele disse para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também, ou crede também em mim. Eu gostaria de pegar esse versículo para falar de coisas na vida que turbam o nosso coração, que trazem turbação e até mesmo perturbação. E trazer essa palavra para você. O que tem hoje na sua vida acontecendo, ou está acontecendo, ou aconteceu e você ainda não resolveu, ou pelo menos não resolveu aqui dentro, que tem lhe turbado ou tem lhe perturbado? Eu penso que esta afirmação de Cristo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, é basilar para o nosso equilíbrio. Crer na presença de Deus na nossa vida é fundamental para que a luta do dia a dia, os problemas do dia a dia, a perturbação, a turbação que atinge uma mente humana comum e, obviamente, chega à mente de quem também crê no Senhor, não seja destrutiva. Ela não traga, não arruine, não traga ruína absoluta, destrutiva à nossa vida. O fato de crermos no Senhor, no sentido de acreditarmos que Ele cuida de nós, que a nossa vida está nas suas mãos, sim, isso deveria trazer para todos nós tranquilidade, ou no mínimo não permitir que a perturbação nos dominasse com os seus efeitos nocivos. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando que o crer, o saber, o reconhecer seria um antídoto, não um remédio, mas um antídoto para que a turbação não acontecesse. E ele então diz que na casa do Pai há muitas moradas, que ele iria preparar lugar, que estando no céu, estando com o Pai, como a Bíblia diz, assentado à mão direita de Deus, intercedendo por nós, era um meio, a maneira que ele estaria nos preparando o lugar, ou seja, o próprio lugar que ele estaria preparando na eternidade era em nós, na nossa vida, no
no ministrar sobre nós, porque a evidência bíblica de que há coisas preparadas na eternidade para o fiel, isso é patente, é real. Mas como me preparar, como estar preparado para isso? Então ele fala do Espírito Santo que viria após ele subir ao céu, que ele estaria conosco, que ele nos guiaria a toda a verdade. Então é um conjunto de coisas que estaria nos preparando para esse encontro. Estaria fazendo com que estivéssemos aprontados para isso. Eu vou ser repetitivo. Filipenses 1,6, aquele que nós começou a boa obra, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, é uma obra em mim e em você que está sendo acabada, que está sendo feita, que está sendo realizada. E ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, há aqui o pressuposto de estarmos na eternidade com Jesus. É o que o texto diz, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas ele diz, virei outra vez. Ele já tinha vindo uma, era o momento que ele estava falando. Virei outra vez e vos levarei. Eu já falei sobre isso, eu sei que você sabe, mas estamos acentuando de novo o assunto. Vos levarei para mim mesmo. O arrebatamento tem uma finalidade. Não é uma coisa do ocaso, do sem saber o que vai ser, como vai ser. Detalhes, é claro que nós não sabemos hoje, mas há uma garantia. Como diz o escrito, estaremos para sempre com o Senhor. E assim, como diz 1 Tessalonicenses 4, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ou seja, sempre, sem separação, nunca. Então, ele está dizendo que isso deveria trazer consolo, que, embora passando por aflições do mundo, haveria um momento em que tudo isso se acabaria e a gente estaria para sempre com o Senhor. Isso te consola? Porque todo êxito humano, toda conquista, sempre traz consigo os contrapostos da vida humana, que aqui nem tudo é perfeito. Pode olhar, as pessoas que esteticamente vendem um nível de alegria, de felicidade, daqui a pouco você vai descobrir que não era aquilo. Então, a vida humana, por mais que ela propicie, ela não traz a garantia e ela não traz a confirmação de que é sempre aquilo ali. São momentos, são episódios. O que nos inspira a olhar as Escrituras e olhar os exemplos e os acontecimentos é que a garantia é ter relacionamento com Jesus. Que crer nele, crer no Pai, crer no propósito, acreditar no projeto, ainda é a segurança maior para a nossa vida. Então, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ele não estava dizendo que não haveria circunstâncias e episódios na nossa vida que naturalmente poderiam, como consequência, ser turbação e perturbação. Mas por crermos em Deus, crermos nele, acreditarmos no propósito, tudo o que acontece com as outras pessoas que não creem, ou a maioria dos problemas humanos, poderia sim acontecer com alguém que crê nele, que o serve, que o segue, que o cultua. Contudo, essas circunstâncias não seriam danosas ao ponto de trazer turbação. Não que a gente não seria encaminhado à turbação ou à perturbação. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Tome cuidado para que o vosso coração não se turbe. Quando você perceber que isso está te dominando, acorde para a realidade de que você crê em Deus, que você crê em mim, como disse Jesus, e que isso lhe garantiria não viver as consequências que a maioria das pessoas naturais tem. As consequências, que são turbações e perturbações. Por quê?
porque você crê em Deus, você crê em Jesus, você crê na palavra, por isso você acredita nesse projeto de eternidade. Em nome de Jesus Cristo, que essa simples, curta e rápida palavra, meditação, ocupe um lugar pleno na minha vida e na sua, a ponto de ser antídoto para que a turbação e a perturbação não nos acometa. Um grande abraço, que a glória de Deus esteja presente na sua vida, na sua família, e que tudo que hoje seja um fato motivador, normal, ser humano normal, de perturbação e turbação, não lhe acometa, e que essa crença em Deus, esse relacionamento com o Senhor, seja sempre a nossa defesa. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.